Quando a gente abre a nossa Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo de número 17 e 18, nós temos ali duas revelações extraordinárias, a qual o mestre amado, o Senhor Jesus, o Senhor Yehoshua, mostrou para João na ilha de Patmos. Quando ele foi preso, por volta aproximadamente do ano 90, 92 ou 94 depois de Cristo. E João, no capítulo 17, ele relata de uma mulher que está montada em cima de uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. O que seria esta mulher, as 7 cabeças e os chifres? Para a gente começar a entender as profecias da Bíblia, precisamos passar por uma espécie de uma tabela simbólica. E aí nessa tabela simbólica nós vamos descobrir quando a Bíblia fala mulher, qual é o significado quando a Bíblia fala em profecia de mar, qual o significado quando a Bíblia fala de ventos. Então nós vamos olhar essa tabela e eu acredito que vai ficar muito mais fácil nós compreendermos as revelações escatológicas do livro do Apocalipse. No capítulo 17 fala da mulher que está embriagada com o sangue dos santos, montada numa besta com 7 cabeças e 10 chifres. A Babilônia, no capítulo número 17, é a Babilônia espiritual. Uma espécie de uma religião que predomina o mundo inteiro. E essa religião está caindo por terra. O capítulo de número 18 fala da Babilônia financeira. Inclusive eu já fiz um vídeo explicando sobre o capítulo 18 do Apocalipse, que o próprio João revela que todo esse sistema que nós temos hoje, o sistema financeiro, ele vai ruir e vai cair por terra. Porque o Senhor Deus vai julgar todas essas coisas aí. Então vamos observar agora, porque nesse vídeo que eu gravei para vocês aqui, nessa videoaula, explicando passo a passo como é que funciona e qual o significado dos símbolos do livro do Apocalipse. E aí vai ficar muito mais fácil nós entendermos todas as revelações quando trata de animais, dragões, cordeiro, etc. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final, porque eu recebi um e-mail e eu acredito que tem alguma parte de verdade nesse e-mail. Mas assista o vídeo até o final que você vai ficar aterrorizado no que você vai ouvir aqui e ver. Vamos lá. Shalom, paz para todos vocês que estão me ouvindo aí. Paz do Messias, do Eterno, do Senhor Jesus. Paz seja com todos. Bom, queridos, nós estamos aqui para fazer essa videoaula a respeito do capítulo 17 do livro do Apocalipse, que fala da mulher que está montada numa besta com 7 cabeças e 10 chifres, que está vestida com uma roupa de cor de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. O que vinha a ser esta mulher? Muito bem, antes de nós entendermos aqui esta parte, primeiro nós precisamos ir para uma tabela chamada tabela de conversão profética. Como é que funciona a tabela de conversão profética? Muito bem. Quando você lê no Apocalipse, às vezes você abre no capítulo 12 e vê mulher vestida do sol, você vai para o capítulo 13 e vê besta que sobe do mar, besta da terra, ventos, guerras, etc. Então, para a gente entender as profecias bíblicas, precisamos primeiro passar por essa tabelinha aqui, tá bom? Essa tabela vai ajudar você a entender os fatos narrados na Bíblia Sagrada simbolicamente. Então, vamos para a tabela aqui. Todas as vezes que você vê na Bíblia ela fala de animal, observe aqui, ó, animal. O que significa animal na Bíblia? Animal na Bíblia significa rei ou reino. Como é que nós podemos ter certeza que animal na Bíblia, em profecia, né? Em profecia, significa rei ou reino. Aí você vem para o livro de Daniel, capítulo 7, versículo 17. O próprio Daniel fala que animais significam rei ou reinos. Na Bíblia, quando você vê mulher, por exemplo, lá no capítulo 12 do Apocalipse, você vê mulher vestida do sol, tendo a luz debaixo dos seus pés. Bom, não existe uma mulher dessa forma. Então você tem que entender que no Apocalipse nós temos duas mulheres, a do capítulo 12 e a do capítulo 17. Mulher em profecia, Apocalipse 12 significa igreja. Você pode verificar esta informação em Efésios,
capítulo 5, versículo 23. Quando a Bíblia fala águas, você pode ver que no Apocalipse 3 você vê, e a besta saiu de dentro do mar, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Será realmente que esse animal vai sair de dentro do mar, devorando todo mundo, matando as pessoas? Não, isso é apenas uma leitura simbólica. Todas as vezes que a Bíblia fala águas em profecia, mares, ela está falando de povos. Você pode verificar isso em 17:15 do livro do Apocalipse. Bom, uma das regras da hermenêutica é deixar que a própria Bíblia se explique. Tá? Nós não estamos interpretando a palavra, mas explicando para vocês, através da luz da Bíblia, o significado de cada ponto desse importante aqui. Quando a Bíblia usa a palavra um dia, olha aqui, um dia. O que significa um dia? É um dia literal, de uma semana de 7 dias? Não. Um dia em profecia representa um ano. Você pode verificar esta revelação em Ezequiel, capítulo 4, versículos 6 e 7. Quando a Bíblia fala um dia em profecia, né? Ela está falando de um ano. E quando a Bíblia fala ventos? Bom, ventos na Bíblia é guerra. Em profecia, ventos significa guerras. Como é que nós podemos verificar se essa informação é verdadeira? O livro de Jeremias diz, no capítulo 51, do versículo 1 ao 5, que ventos significa guerras, tá certo? Quando você vê lá, no Apocalipse, que anjos ficaram ao sul, ao norte, sul, leste, oeste, e abriram as suas asas para que nenhum vento soprasse sobre a terra, ou seja, para que não haja guerra sobre a terra. É uma espécie de um impedimento, né? É a mesma coisa da calma diante da tempestade. Quando a Bíblia fala chifres, ela fala poder, rei ou reinos. Onde é que está isso? Em Apocalipse 17:2. Então todas as vezes que você vê chifres, você não vai lá em Apocalipse e você vê besta que sai do mar com 7 cabeças e 10 chifres? Pois é. Então a besta, o animal, você já sabe que é rei, né? Chifres são reino ou poderes, tá bom? Está em 17:12 do Apocalipse. E quando a Bíblia fala tempos, esses tempos significa tempos em profecia. Tempos em profecia significa anos. Você pode verificar Daniel 7:25. E quando a Bíblia fala dragão, lá no Apocalipse você vê que o dragão arrastou a terça parte das estrelas do céu. Bom, a terça parte a gente calcula mais ou menos, são 33 dos milhares e bilhares e bilhões de anjos que caíram com Lúcifer, né? Isso, ou seja, 33% dos anjos caíram com ele. Então, dragão em profecia significa Satanás. Está em Apocalipse 12:9. A própria Bíblia diz, este dragão é a antiga serpente, que está lá em Gênesis 3, chamada Diabo, Satanás, que engana toda a humanidade. Depois aqui nós temos uma outra coisa importante, quando a Bíblia fala cordeiro. Em profecia, cordeiro é o símbolo de Jesus, do Cristo, do Messias, do Yohoshua, né? Da forma que você queira chamá-lo. Cordeiro, Jesus, está em João 1:29. E quando você vê, a Bíblia fala cauda. Cauda na Bíblia fala de falso profeta, tá certo? Isaías 9, versículo 15. Então, ou seja, a cauda do dragão, ou seja, o engano religioso, as falsas religiões, tá certo? Então é falso profeta. Estrelas, quando você vê lá no Apocalipse que a mulher tem 12 estrelas sobre a sua cabeça, ela está se referindo no próprio livro do Apocalipse a mensageiros. Não é uma estrela literal que fica na galáxia de constelação de Órios ou constelação de Leão. Não tem nada a ver com isso. Mulher é igreja, tá certo? Nós temos a igreja de Cristo, a igreja do capítulo 12, e temos a igreja apóstata do capítulo 17, que é a mulher que está montada na besta. Estrelas, mensageiros ou anjos. Você que anuncia a palavra do Senhor Deus, do Senhor Jesus, de Yohoshua, do Mestre e do Eterno, quando você anuncia a verdade, você pode ser chamado de mensageiros ou anjos de Deus. Mas o intuito aqui dessa tabela de conversão profética é para a gente entender categoricamente a profecia de Apocalipse capítulo 17, como a gente vê a mulher, né, montada numa besta com 7 cabeças. Bom, agora nós sabemos que bestas, animais, representa rei ou reinos. Chifres são poderes, então a mulher representa uma igreja. E o que significa essa taça, que ela está embriagada com o sangue dos santos? Bom, aqui
significa que esta igreja apóstata, ela matou no passado e vai continuar matando muita gente, aonde a Bíblia diz que esse sangue que ela está embriagada chama-se sangue dos mártires, pessoas que morreram por amor à palavra de Deus e também morrerão no período da grande tribulação. Então esta igreja apóstata, que nós chamamos de igreja do anticristo, né? Ela vai matar muita gente no futuro. E nós temos uma religião aí que perseguiu muitas pessoas no passado. Apocalipse 17:3. Então ele me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta de cor escarlata, que estava cheio de nomes de blasfêmia e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então vamos lá. Montada significa que esta é uma religião que está entre as 7 cabeças, que são reinos. Então temos uma igreja nos dias de hoje que está cercada de 7 montes, porque a Bíblia diz 7 montes. Bom, vamos verificar agora algo muito interessante, porque quando você olha nas profecias bíblicas falando sobre montes, agora aqui nós temos um gráfico para a gente entender essas questões dos montes. Capítulo 17, versículo 9. Aqui está a mente, a sabedoria. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes. Então você lembra aqui, observe, vamos voltar de novo. Você viu aí que aqui a Bíblia fala de 7 cabeças. O que são as 7 cabeças? Então vamos lá. 7 cabeças são 7 montes a qual a mulher está sentada. Então nós temos aqui os nomes, que é Capitol, Tiber, Avetim, Paletim, Eleus, Esquelim, Viminol e Quirinol. 17:9. Aqui está a mente e a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. Como na Bíblia mulher representa igreja, nós temos uma igreja apóstata que está sentada ao redor de 7 montes. Quem seria essa igreja? Você acertou. É o catolicismo romano. Não estamos falando mal contra o catolicismo romano, mas esclarecendo a nível de teologia, de estudos teológicos da palavra de Deus sobre a questão desta mulher. Então agora nós temos uma coisa muito importante aqui. Quando você olha a foto de todos os líderes da Igreja Católica, eles receberam uma coroa, e esse roupão que você está vendo aqui, e nessa coroa tem uma frase escrita em latim. Você pega o Apocalipse capítulo 13, versículo 18, que diz assim: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o número dele é 666. É claro que se a gente for pegar nome de várias pessoas, como Reverendo Mon, Charles Taze Russo, Luiz Francisco, Joseph Smith, você vai encontrar várias interpretações que as letras dos nomes dele podem corresponder em números, em algarismo romano. Mas o intrigante aqui é que Apocalipse 13, 13 do Apocalipse, nós estamos na Bíblia Online, e o versículo 18 diz claramente que o número da besta é o número de homem, o número de um homem. E o número é 666, ou seja, 666, o número de adoração do anticristo. A gente sabe, por algumas pesquisas que nós temos feitos aí, de acordo com o Apocalipse, tudo indica que nós teremos 2 marcas. A marca de adoração do anticristo e a marca financeira para fazer a transição bancária. Por exemplo, eu não posso chegar numa empresa ou numa padaria comprando um pão e 1 litro de leite e pagar com uma tatuagem que vai estar na minha mão, na minha testa. Isso não tem sentido, né? Então precisa ter uma espécie de uma tecnologia para que a humanidade não aceite, ou seja, a humanidade não descubra que as verdades bíblicas estão com a razão. Agora, eu quero chamar a sua atenção, meu amigo católico, deixa eu chamar a atenção aqui sobre um título que você encontra na frase. É uma frase que está aqui, ó. O que está escrito aqui na coroa dos papas? Está escrito Vicarius Filii Dei. O que significa Vicarius Filii Dei? Você lembra que o Apocalipse mandou nós traduzirmos? Então vamos traduzir isso aqui para o romano. A letra V, 5, a letra I, 1, a letra C, 100, A, 0, R, 0, I, 1, U, 5, S, 0, F, 0, I, 1, L, 50, I, 1, mais um I aqui é 1, o D, 500, o I é 0 e o I, 1. Então você soma todos esses algarismos aqui, você vai encontrar, tá vendo? 5 mais 1, mais 100, mais 5, mais 50, mais 2, mais 500, mais 1, dá 666. Então, Vicarius
Filii Dei. É o que está na coroa do Papa, de todos os papas desde a Inquisição papal, tá certo? Isso é claro que é apenas uma especulação. Não estamos afirmando absolutamente nada. Lembre-se que um nome não quer dizer nada, tá certo? Não há poderes no nome, tá certo? Agora, o que é estranho é que eles carregam esse nome aqui e todos os indícios da escritura mostram realmente que o falso profeta, a falsa religião vai surgir de dentro do catolicismo romano. Como eles perseguiram os cristãos no passado e vai voltar a perseguir agora para tentar destruir os cristãos verdadeiros, né, os discípulos de Cristo, e vai então ajudar a nova ordem mundial. Isso é o que está previsto aí no livro do Apocalipse que nós vamos ver agora. Agora, eu quero chamar a sua atenção aqui para a morte do Papa João Paulo II. Para você que não sabe, eles enterraram, antes de enterrar o Papa João Paulo II, colocaram o corpo dele em 3 caixões. Um caixão de cedro, depois transferiram para um caixão de chumbo de 800 libras, e depois colocaram o caixão dele, o corpo dele num caixão de madeira em forma trapezoidal. É um caixão usado pela maçonaria para enterrar o grão-mestre e também usado pelo algum ritual satânico. E esse caixão trapezoide é um caixão usado por muitos cineastas que fazem filme de vampiros. E em cima do caixão eles colocaram o hexagrama, que muitos pensam que é a estrela de Davi, mas você já sabe que essa estrela de Davi não tem nada a ver com o símbolo verdadeiro de Israel, que é o Quetzal, tá certo? O símbolo de Israel é um Quetzal. Esse hexagrama, que é do cabeça de bode, só foi parar lá em 1948, quando Israel voltou para sua pátria. E aí houve um trato dos Estados Unidos com eles. Você pode observar que os Estados Unidos defendem Israel, né, a todo vapor. Bom, agora eu quero te chamar a atenção para uma coisa interessante aqui. Essa foto dos papas que vocês estão vendo aqui. Os papas que receberam títulos de reis desde o início da Inquisição papal são os seguintes. Os outros papas do passado não receberam título de reis. Por que eu estou mostrando a foto dos papas aqui? Muito bem, porque há uma profecia, se eu não me engano, parece que está no livro de Macabeus, que diz que haverá uma determinada quantidade de papas, e o último papa que vai vir, o nome dele vai ser chamado de São Pedro. Então nós temos aqui papas que receberam títulos de reis, e a partir do Papa Pio XI é que eles colocaram a coroa na cabeça, tá certo? A coroa na cabeça com o nome de Vigarius Filii Dei, tá certo? Então vamos olhar uma coisa aqui interessante. O Papa Pio XI, ele governou do ano de 1922 e foi até 1939. O Papa Pio XII governou de 1939 até 1958. Depois entrou o Papa João XXIII, que foi de 1958 até 1963. Depois entrou o Papa Paulo VI, que foi de 1963 a 1978. O Papa João Paulo I pegou o governo em 1978, morreu no mesmo ano, parece que tinha um problema de enfermidade, e dando o governo para o Papa João Paulo II. Esse Papa João Paulo II, de número 6, foi o Papa que mais andou. Ele foi considerado como Papa do Sol. Assim como o Sol anda, o Papa visitou o mundo inteiro de 1978 até 2005, quando veio a falecer, entregando o governo para o Papa Bento XVI, que pegou o governo em 2005. Muito bem. Agora, depois do Papa João Paulo II, que na profecia do livro de Macabeus, se não me falha a memória, diz que haverá 102 papas. O Papa João Paulo II é o Papa de número 100. O Papa Bento XVI é o Papa de número 101. E haverá então um outro Papa, o Papa de número 102. E esse Papa de número 102 não será treinado pelo catolicismo romano. Ele virá no meio dos 7. Inclusive, você pode verificar isso na própria profecia bíblica. Vamos prestar atenção aqui embaixo, ó. 17:10 do livro do Apocalipse. São também 7 reis. Dá uma parada aí. Quantos reis nós temos? Por que estamos chamando de reis? Porque eles receberam títulos de reis desde a aquisição papal. São também 7 reis. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. 5 já caíram. Quais foram os 5 que caíram? Então, nós temos o Papa Pio XI, Pio XII, Papa João XXIII, Papa Paulo VI e o Papa João Paulo I. Esses são os 5 que a profecia está falando que caíram. Então, essa parte aqui já não funciona mais, de acordo com alguns estudiosos. Agora, depois do ponto e vírgula aqui, está escrito: um existe. Qual seria esse que existe? Chuta aí. Não é o Papa
Bento XVI, mas a profecia ainda está se referindo, existe, ao Papa João Paulo II. Só que existe não funciona mais, porque Papa João Paulo II já faleceu. Agora, olha a continuação do versículo. E o outro ainda não é vindo. Quando esse existe estava vivo, a profecia estava dizendo, e o outro ainda não é vindo. Só que esse outro ainda não é vindo, já veio. E o nome dele, Bento XVI, que pegou o governo em 2005. Agora, olha a continuação aqui. E quando vier, já veio. Olha ele aqui. Deve permanecer pouco tempo. Então, a própria profecia está dizendo que este Papa não pode passar mais de 20 anos no governo. Então, ele é o penúltimo Papa, de acordo com a profecia de Macabeus. E o livro do Apocalipse esclarece categoricamente isso daqui. Olha o versículo 11, que coisa interessante. A besta que era e já não é também o oitavo rei. E o oitavo rei é um dos 7 que já veio, voltará e vai para a perdição. Então, quem é esse que voltará e vai para a perdição? No caso, o número 6, o Papa João Paulo II, que pegou o governo em 1978 e morreu em 2005. Aí você pode estar me perguntando, poxa vida, mas no livro de Hebreus está dizendo que o homem foi ordenado morrer uma única vez e depois da morte juízo. É verdade. Quem partiu para o mundo dos mortos só pode voltar aqui através da ressurreição. É verdade que eles não podem vir para cá. Porém, há uma coisa interessante aqui. Há algumas conjecturas, né? Não é pecado a gente conjecturar. Bom, o Papa João Paulo II, como ele está morto, e pode ser uma manifestação, ou seja, uma transfiguração de Satanás, porque a gente sabe que Satanás, ele transfigura no anjo de luz. Então vamos ficar atento aí, porque eu quero te mostrar uma coisa aqui interessante mesmo. Vou te mostrar uma coisa muito interessante aqui. Vamos lá. Bom, gente, eu recebi um e-mail no amigo chamado Robert Garzi, inclusive ele está na Europa. E ele mandou esse e-mail aqui para mim, dizendo assim, e eu fiquei aqui assustado no que ele nos falou, porque ele disse que lá em Roma, disse que ele passou por Roma, e aí então pessoas de dentro da igreja em Roma, revelou para ele coisas extraordinárias que ele gostaria de passar para mim quando ele vai vir agora para o Brasil, né? Inclusive, está dizendo que vai passar comigo 3 dias, uns 3 dias mais ou menos aí, para estar revelando essas questões aí. E aqui ele disse algo muito interessante. Ele disse que pessoas lá no Vaticano revelou para ele um segredo que a Igreja Católica está guardando em 7 chaves. Agora aqui ele diz aqui no e-mail que ele me mandou. Acredite ou não, a besta é o filho de João Paulo II. Este é o segredo que o Vaticano mantém. João Paulo II teve um filho. Esta criança foi criada no Vaticano. Hoje tem mais ou menos 60 anos de idade. E a semelhança dele é igualzinho ao Papa João Paulo II. Acredita ou não? Quando o Bento XVI morrer, ele vai vir e dizer que é João Paulo II ressuscitado dos mortos. Mas é o filho de João Paulo II. E enganará muitos. Aqui que ele continua dizendo o e-mail que ele passou para mim. Então, meus queridos, temos que ficar muito atentos, tá certo? Não sei se essa informação realmente é verdadeira, não estou aqui julgando nada, mas muitas pessoas já estão desconfiadas que no Vaticano eles estão escondendo alguma coisa das pessoas. Será realmente que é o filho do Papa João Paulo II? Bom, a gente vê tantos casos de pedofilia, de tantas coisas, a Igreja Católica realmente, ela esconde muitas coisas das pessoas, tá certo? Mentem demais. Infelizmente, nós temos que ficar muito atentos com essas coisas aí. Vamos agora prestar muita atenção, porque após a morte do Papa Bento XVI, haverá então a vinda de um Papa que já veio e voltará, como diz a profecia da Palavra de Deus. Presta atenção nesse vídeo que eu vou te mostrar. A imagem não está 100% boa, porque foi gravado da TV. Já quero até pedir perdão para você, tá certo? Mas você vai ver nessa reportagem aqui que eles realmente estão afirmando que o número dos papas até o fim será 102 papas, tá certo? Vamos analisar esse vídeo aqui, que é muito, muito importante pra gente. Que fique na paz do Cristo, na paz do Messias, do Senhor Jesus, e que o Eterno nos abençoe.
No início do ano que vem, o Papa João Paulo II vai indicar 25 novos cardeais para completar os 120 do colegiado que um dia vai escolher o sucessor dele. Uma preocupação que está fazendo os teólogos europeus se lembrarem de uma profecia do século XII. Já com 80 anos e parecendo carregar cada um deles, o Papa João Paulo II, mesmo com a saúde bem frágil, conseguiu atravessar relativamente bem o ano 2000, ano do jubileu, das comemorações em Roma, da viagem a Israel. Mas é exatamente essa fragilidade que alimenta os boatos, as especulações sobre a sucessão dele. Apesar de teoricamente qualquer católico poder ser nomeado Papa, tradicionalmente o Papa é escolhido entre os membros do Colégio dos Cardeais. E uma coisa parece ser certa: o próximo Papa não será tão jovem. No Vaticano, não se quer um Papa que fique mais de 20 anos no poder, como foi o caso de João Paulo II. Mas em Roma, uma profecia de séculos prevê que só existirão mais 2 papas, o próximo o penúltimo, e o último terá o nome de Pedro II. Essa profecia leva o nome de São Malaquias, que durante uma peregrinação a Roma no ano de 1139 teria tido uma visão que indicava para ele os futuros 112 papas. João Paulo II foi o de número 110. Nessa profecia, cada papa era descrito numa espécie de código. Ele foi descrito como de labore solis, que quer dizer fruto do trabalho do sol. Uma alusão ao fato dele ter sido um trabalhador quando jovem, ou a ter sido o papa que mais viajou circulando a Terra como o sol. Para o próximo papa, a profecia dá o código de Gloria Olivae, a glória da oliva. Alguns dizem que isso aponta para Jerusalém, para o Monte das Oliveiras, e uma ligação com os judeus. O arcebispo de Paris, o cardeal Jean-Marie Lustiger, tem 74 anos, nasceu judeu, mas depois da morte dos pais num campo de concentração em Auschwitz, aos 13 anos ele se converteu ao catolicismo. Outros veem nessa oliva a volta de um papa italiano. 34 dos 77 cardeais europeus vêm da Itália, e o favorito é o arcebispo de Milão, Carlo Maria Martini. Mas contra ele pesa o fato de ser um intelectual liberal, com uma formação jesuíta, e nunca um jesuíta foi papa. Mas o pior para o cardeal Martini é que ele é o favorito, e tradicionalmente o favorito não é eleito. De qualquer maneira, o Papa João Paulo II continua, dentro do possível, firme no poder. E no Vaticano, em termos de sucessão, o que se diz é que quem fala não sabe de nada, quem sabe não fala.